pastor Cristiano vai se apresentar e hoje a nossa aula vai ser com ele. Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero agradecer à igreja pelo convite, pastor Silvino pela confiança, obrigado pela oportunidade. E como o irmão disse, eu sou pastor lá em Belo Horizonte. Nós começamos esse processo dessa aula ontem, tá? Eu vou explicar melhor para vocês. Eu me apresentei ontem, mas como tem gente nova aqui que não estava conosco ontem, eu vou me apresentar novamente. Então, eu cresci em Belo Horizonte, Conheci o Zé Vitor lá, nós crescemos na mesma igreja, fomos anos juntos aí, professores na escola bíblica dominical, de diferentes classes, por muitos anos. E eu fui chamado ao ministério, o Senhor, pela sua graça, me chamou. Eu então me tornei seminarista na igreja que nós congregávamos na época, lá em Belo Horizonte. E em meio ao processo de seminário, estudava na época no seminário Denon Nicodemo Zeller, que é o seminário presbiteriano lá de Belo Horizonte. E eu me mudei, então, depois de 1 ano e meio de seminário, para os Estados Unidos, porque recebi lá uma bolsa para fazer o meu curso de mestrado em teologia lá. Então, morei durante 4 anos lá, estudei no Reformed Theological Seminary. Então, o Senhor me chamou de volta para o Brasil, para participar da plantação de uma igreja em Belo Horizonte, e nós temos plantado essa igreja já aí há 2 anos, a Igreja Batista do Jaraguá, que se chama. Jaraguá é a região, o bairro que nós estamos, e o Senhor tem nos abençoado ali com a graça de construir essa comunidade para a honra e glória do seu nome. E eu me alegro em estar aqui com mais uma porção do reino de Deus, que se reúne nesse lugar. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande ver para mim, a fidelidade que vocês servem a Deus, a organização, o zelo, parabéns pelo cuidado com a obra do Senhor, de ter uma organização tão bem feita assim nesse acampamento de adolescentes. Tenho certeza que vocês já têm colhido frutos, dessa dedicação e dessa fidelidade ao Senhor. Irmãos, me foi dada uma tarefa muito, muito, muito difícil, que é a tarefa de ensinar sobre um tema muito complexo. Nós começamos essa caminhada no dia de ontem, como eu disse, e nós vamos revisar alguns pontos importantes, centrais, no que nós vimos ontem, e nós vamos avançar hoje e, com a graça de Deus, nos aprofundar mais nesse tópico complicado que eu já divido com vocês. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de nós termos a Tua palavra diante de nós. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Teu Espírito é quem intermedia o nosso entendimento dessa palavra. Nós não somos dignos de nos achegar à Tua presença, mas confiamos no sangue de Cristo que nos cobre e nos apresenta diante de Ti. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que nessa manhã de domingo, o Senhor venha nos visitar com sabedoria, o Senhor venha nos visitar com o Teu amor e o Teu poder. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor me use com graça, para ministrar de maneira fiel aquilo que está na Tua palavra aos meus irmãos. E que assim, Deus, o nosso coração possa, através dessa verdade proclamada, se relacionar contigo de maneira correta, e que nós possamos honrar o Teu nome e nos arrepender dos nossos pecados, consertando os nossos passos diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Irmãos, me foi dado então o desafio de falar sobre a dinâmica ou a tensão entre eleição e responsabilidade. Eu tomei a liberdade de ampliar um pouco esse tema e de falar de soberania versus responsabilidade humana. Soberania divina, responsabilidade humana. Porque nós sabemos que a eleição ela deve ser entendida dentro desse guarda-chuva maior que é a soberania. E por isso, se nós entendemos as dinâmicas da soberania divina, nós vamos conseguir aplicar essas dinâmicas dentro da perspectiva mais particular da eleição. Assim, ontem nós percorremos uma jornada juntos, e eu vou retomar alguns pontos importantes que nós entendemos ontem, para que vocês que estão aqui hoje possam nos acompanhar
na decorrência do raciocínio. Então ontem nós vimos algumas coisas importantes. Por exemplo, nós vimos que perguntar se Deus é soberano ou o homem é responsável é uma pergunta ruim, certo? Deus é soberano ou o homem é responsável? Essa é uma pergunta ruim. Por que é uma pergunta ruim? Nós vimos que pela mesma razão que a pergunta dos discípulos em João capítulo 9 foi também uma pergunta ruim, quando eles estão caminhando por um caminho, encontram um homem cego e perguntam a Jesus: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde àqueles homens: nenhum pecou. Não é por isso que ele nasceu cego, ele está cego para que se manifestem nele as obras de Deus, a glória de Deus. Então veja que a pergunta dos discípulos foi ruim, porque eles estavam reduzindo aquela realidade a duas possibilidades que eram falsas. A pergunta: Deus é soberano ou o homem é responsável? É uma pergunta ruim, porque isso te dá apenas a opção de dar uma resposta falsa, quando na verdade essas duas realidades são verdadeiras. Então, Deus é soberano e o homem é responsável, e essas coisas não são antagônicas. Nós vimos que a maneira como a soberania divina e a responsabilidade humana interagem entre si não é uma contradição, mas é um mistério e é um paradoxo, e isso também nós desenvolvemos ontem. Nós vimos que a Bíblia não está preocupada em descrever essa interação, mas em nos chamar à obediência a Deus. Então, não há preocupação bíblica em descrever determinados processos que são metafísicos, que são filosóficos, ou que são até mesmo atividades da teologia. Mas a Bíblia está preocupada primariamente, não em ser um compêndio de filosofia, mas em desafiar, convocar, convidar o seu coração a um relacionamento de obediência com o Senhor Deus. Nós vimos que o conceito de soberania está firmado nos atributos de Deus e na forma como eles conduzem a sua ação no mundo criado. Então nós vimos que a soberania de Deus se manifesta, por exemplo, através dos seus atributos de onipotência, o Deus que pode todas as coisas, e onisciência, o Deus que sabe todas as coisas. Nós vimos que nós precisamos diferenciar responsabilidade, liberdade e autonomia. Responsabilidade é um relacionamento pessoal de obrigação, certo? Nós nos colocamos em um relacionamento com Deus, ou Deus nos coloca em um relacionamento com Ele, e diante desse relacionamento nós temos obrigações, ou seja, nós temos deveres, ou seja, nós temos responsabilidades. A liberdade absoluta, nós vimos que ela não existe, porque toda escolha presume um limite que não é absoluto, suspenso no ar, né? Ele presume delimitações, presume um limite. Então a liberdade absoluta, ela não existe, e a liberdade tem a ver com escolhermos conforme a nossa própria natureza. Nós vimos que a autonomia, enquanto poder de legislar sobre si mesmo de modo independente, é algo que contradiz a soberania divina. E o homem não possui autonomia. Em nenhum momento a Bíblia defende ou apresenta que o homem é um ser autônomo, independente de Deus, que legisla sobre si mesmo. E é importante nós diferenciarmos então autonomia e liberdade. Nós somos seres livres, mas nós não somos seres autônomos. E nós vimos também que nós escolhemos conforme a nossa natureza, e por isso nós somos livres e nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Então, nós percorremos o caminho de desenvolver todas essas ideias no dia de ontem, e hoje nós vamos prosseguir para a sequência do nosso desafio aqui. Então, eu separei essa aula, ou essas aulas, em duas grandes partes. A primeira parte foi a que vimos ontem, que é uma parte mais conceitual, e nós começamos a segunda parte. A segunda parte tem a ver como
como esses conceitos de soberania, como esses conceitos de responsabilidade vão se manifestar dentro da história da redenção. E aqui, irmãos, eu já quero pedir desculpa a vocês, porque eu sei que esse tema é complicado, que existem ideias difíceis, existem questões abstratas, e eu estou fazendo o meu melhor aqui para organizar o pensamento de uma forma que ele seja entendido por você, né? Mas não fique atemorizado, ou não fique inseguro se você não entender alguma dessas questões, porque de fato são questões desafiadoras para os limites da nossa mente. Nós falamos disso ontem também. Mas então, a primeira parte dessa aula foi conceitual, a segunda parte é sobre como essas coisas se revelam dentro da história da redenção. E ontem, nós já começamos a ver como esses conceitos se revelam dentro da história da redenção, na dinâmica do jardim do Éden. Nós vimos como isso se relaciona com a criação do homem e da mulher e da entrada do pecado no mundo. E hoje, nós vamos falar dessa dinâmica primeiro na antiga aliança. Eu chamei isso de o mistério da tensão na antiga aliança. Explicando esse título, o mistério, porque existe partes desse conhecimento que são misteriosas, que, como eu disse, a Bíblia não entra em detalhes sobre como elas funcionam, e não é preocupação da Bíblia fazer isso. Por isso é mistério. Tensão, porque essa tensão, nós falamos dela ontem, ela é percebida entre a soberania e a responsabilidade. Existe uma tensão a ser organizada ali. E a antiga aliança é o momento da história da revelação, ou da história da redenção, que nós vamos nos concentrar nesse momento. Então, quando se trata da interação da soberania divina e da responsabilidade humana, nós podemos mergulhar em diversas passagens bíblicas onde nós vamos ver estes dois polos se manifestando e interagindo. Porém, considerando o tempo limitado que nós temos, nós vamos observar alguns momentos-chave dentro desses grandes períodos da história da redenção. Então, dentro do escopo da antiga aliança, eu quero começar por Gênesis. Porque, como você sabe, Gênesis é mais do que o Jardim do Éden, né? Gênesis é um livro que vai nos falar da formação da identidade do povo de Deus, do povo de Israel. É engraçado porque nós perguntamos assim, sobre o que Gênesis fala? E todo mundo vai pensar primeiro assim, criação. Gênesis é sobre o quê? Criação. Sim, mas não só a criação da humanidade, não só a criação do universo, mas a criação de um povo dentro desse universo. E é por isso que Gênesis está ali. Gênesis está ali para explicar para o povo de Israel quem eles são, para explicar de onde eles vêm. E quando nós falamos da criação do homem, nós falamos da criação do homem em Gênesis, para que o povo de Deus entenda quem eles são, né? Então isso, até a criação está submetida à identidade de Israel, nesse sentido. Então, considerando Gênesis, para nós falarmos de antiga aliança, é impossível nós saltarmos algumas passagens. E a primeira passagem é Gênesis 15, 13 a 16. E aí você pode até abrir a sua Bíblia se quiser, aí, Gênesis 15, 13 a 16. Aí eu vou pedir até perdão aos irmãos, que eu vou ler, eu sei que vocês usam a ARA, né? E a minha Bíblia aqui é a ARA. Mas no meu esboço está a NAA, que é bastante semelhante à ARA, tá? Mas eu vou pedir licença para ler na NAA, só por questões de conveniência aqui, que senão eu vou ficar abrindo textos e no espaço aqui eu vou acabar me atrapalhando. Mas assim diz essa passagem: então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá,
porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, nesse trecho, nós podemos ver as palavras que o Senhor está falando a Abraão. E assim, nós vemos que muito antes do povo de Israel existir como nação, aqui o Senhor já está antecipando para Abraão que esse povo será peregrino, que eles serão escravos por 400 anos, que eles serão libertos pelo Senhor, que eles vão sair da terra com muitas riquezas e que eles vão voltar para aquela terra na 4ª geração. O que é isso senão uma expressão da soberania de Deus e de como Ele governa a história? Deus está dando detalhes séculos antes daquilo que iria acontecer nos dias que viriam. E nisso nós vemos a expressão da soberania do Senhor. Ao mesmo tempo, se nós lemos a história por outra perspectiva, se nós continuamos lendo essa história no Antigo Testamento e vemos o povo pecando, o povo se rebelando, o povo se tornando escravo, o povo é idólatra, o povo se arrepende, se nós lemos por outra perspectiva, nós vemos que no decorrer da caminhada, o povo é responsável pelas suas ações, eles são reprovados por Deus, eles são disciplinados por Deus. Então lá atrás, antes, você vê que Deus está no governo da história, que Ele conduzirá esses eventos e que Ele chegará ao fim que Ele determinou. Mas por outra perspectiva, ao observar o desenvolvimento da história, nós vemos esse povo pecando, nós vemos esse povo sendo disciplinado, nós vemos Deus responsabilizando este povo. Então existe uma questão aí que nos revela que nessa responsabilidade do povo é como se essas ocorrências fossem contingentes e não necessárias. Mas quando nós olhamos para o passado e vemos Deus falando do futuro, vemos que tudo isso é necessário e não contingente. Essa mesma dinâmica se repete quando Moisés está perto da sua morte. Em Deuteronômio 31, 16 a 22, eu não vou ler essa passagem, senão nós não vamos ter tempo, mas nessa passagem Deus prediz a rebelião do povo em detalhes, e Ele dá uma canção a Moisés, e essa canção que Ele dá a Moisés seria cantada pelos israelitas, e Deus fala que essa canção serviria de testemunho contra eles. Deus está falando que o povo cairia em pecado, que o povo se rebelaria contra Ele, que o povo se separaria dos seus caminhos, violaria a sua lei, e Ele dá uma canção a Moisés, Ele diz: Moisés, é isso que vai acontecer, eu estou te dando essa canção aqui, vocês vão cantar essa canção, e essa canção, quando for cantada, vai servir de testemunho contra o povo. Nós vamos compreender essa dinâmica com mais detalhes ainda posteriormente, mas agora nós podemos olhar para a segunda passagem em Gênesis, que evidencia esse mistério da atenção. Essa passagem é uma das mais importantes para nós compreendermos esse mistério em alguma medida, e ela consiste na ida de José para o Egito. A narrativa bíblica nos oferece duas perspectivas para compreender isso. Por um lado, nós temos a responsabilidade humana. Os irmãos de José vendem a José, por quê? Por inveja. Estevão vai dizer isso em Atos, capítulo 7, versículo 9, quando ele fala: os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. Diante desse texto que eu acabei de ler, por que os irmãos de José venderam a José? Por inveja, porque eles eram invejosos. Mas ao mesmo tempo, em Gênesis 45, versículos 7 a 8, nós vamos ver José dizendo o seguinte aos seus irmãos. Veja o que José vai dizer: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus,
que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, segundo essa passagem, por que que os irmãos de José venderam a José? Porque Deus estava enviando José para o Egito para promover um grande livramento, para preservar o seu povo. E aí eu te pergunto, qual dessas razões é verdadeira? Ambas. Porque essas razões não são excludentes. Isso torna os irmãos de José então inocentes? O fato de que Deus tinha um plano, estava conduzindo José para o Egito e estava produzindo um grande livramento e a preservação inclusive da semente messiânica, isso torna então os irmãos de José inocentes? De modo nenhum. Eles não são inocentes, eles são responsáveis pelo que fizeram, ainda que eles estivessem debaixo daquilo que Deus havia decretado. E é o próprio José que vai esclarecer isso ao dizer o seguinte aos seus irmãos em Gênesis 50, 19 a 20: Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então veja só o que José está revelando na sua fala. Ele está dizendo: vocês planejaram o mal, ou seja, vocês são responsáveis. Não é? A intenção de vocês era má naquilo que vocês estavam fazendo. E Estevão vai dizer que esse mal era inveja, eles eram homens invejosos. Mas Deus o tornou em bem. Isso torna aqueles homens então livres do seu mal? Então eles não eram maus porque Deus estava planejando bem? Não. As duas perspectivas são verdadeiras. Isso não torna os irmãos de José inocentes. O pecado deles continuou sendo pecado. E assim essa passagem lança enorme luz sobre a dinâmica pela qual a soberania divina e a responsabilidade humana interagem, assegurando-nos de fatos, ainda que não nos fale como os mecanismos eternos operam nessas circunstâncias. Veja que a palavra do Senhor está nos dizendo o que acontece, mas ela não está entrando em detalhes de como acontece. Mas como, pastor? Como que a soberania de Deus, como que esse decreto de Deus, ele não vai afetar a responsabilidade humana? Pelo que a gente tem na Bíblia, o que eu entendo que a Bíblia está dizendo é: isso não é da sua conta. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, tá? E nós podemos até pensar se o que não existe é uma própria limitação da nossa linguagem, da nossa razão para compreender perspectivas eternas, né? Ontem, depois da nossa aula, eu voltei para a casa do Zé Vitor e nós estávamos conversando ainda sobre algumas coisas e nós falamos, né, me foi trazido à memória o fato de que nós observamos realidades que nós não conseguimos mensurar, medir ou entender, que fazem parte do nosso próprio universo material, como por exemplo a luz, que às vezes se comporta como ondas, às vezes como partículas. E aí como que você explica isso? E nós trombamos em limites da nossa compreensão. Então existem coisas que realmente são desafiadoras para nós, quanto mais as coisas eternas, as coisas que estão fora do tempo. Então nós devemos ter sempre um espírito de humildade também ao nos aproximar das Escrituras. Existe ainda no escopo da antiga aliança um aspecto importante para nós abordarmos, que consiste no seguinte: como devemos entender passagens em que Deus parece condicionar ao povo o cumprimento de promessas? Porque vemos isso na antiga aliança, certo? Passagens em que Deus parece estabelecer condições ao povo. Olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ficar na terra. Se vocês me desobedecerem, vocês vão para o exílio, vocês vão ser tirados da terra.
Afinal, são eles ou Deus que determinarão o que acontecerá? E mais uma vez, se você prestou atenção em tudo que foi exposto até aqui, não será difícil responder essas perguntas. A resposta é ambos. Antes mesmo de nós lermos qualquer passagem, no entanto, é importante nós lembrarmos de algo que eu falei no início, ontem. A Bíblia não está preocupada em esclarecer mecanismos metafísicos, mas em ordenar obediência sincera. E por isso, nós precisamos tomar cuidado com as perguntas estranhas ao texto que nós trazemos para o texto. As perguntas que o texto não está preocupado com elas, quem está preocupado com elas somos nós, produtos do nosso tempo, produtos do nosso contexto geográfico, social, histórico, e por isso nos aproximamos das Escrituras com perguntas estranhas a ela, perguntas que não eram preocupações dela, e tentamos encontrar respostas, mas às vezes as respostas não estarão lá. Então, dito isso, como nós entendemos textos como esse que refletem uma palavra de Deus ao povo? Em Deuteronômio 30, 19 a 20, nós lemos assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui o Senhor parece estabelecer o quê? Uma condição ao povo de Israel. Parece que depende deles e do que eles fazem receberem a bênção, as recompensas da bênção ou a maldição. E da perspectiva humana, isso é verdade. Bênção e maldição estão diante deles, e bênção e maldição, da perspectiva humana, estão condicionadas às suas ações. Mas aqui nós precisamos ressaltar uma distinção importante. Preste atenção nessa distinção. Eleição e aliança são conceitos diferentes. Eleição e aliança são conceitos diferentes, ainda que eles tenham sobreposição. Eles se encontram, eles se sobrepõem. Mas a eleição, ela não cai diante da quebra da aliança. A eleição é feita por Deus desde a eternidade. E nós precisamos entender as nuances desses conceitos. A eleição é feita desde a eternidade com o povo eleito. E então, com o povo eleito, Deus estabelece uma aliança. E é isso que nós vemos no texto de Deuteronômio. Uma aliança está estabelecida com um povo eleito. A aliança, no entanto, está sujeita a ser quebrada. E é exatamente essa consciência de eleição que é irrevogável. A eleição não é quebrada. A eleição é irrevogável. E assim, em interação com a quebra da aliança, a compreensão do que é a eleição produz outros conceitos. Por exemplo, o conceito de remanescente. Só existe remanescente porque existe eleição. O que é o remanescente? Ele é um produto daquele povo eleito quebrando a aliança. Porque quando o povo de Deus quebra a aliança, o Senhor preserva um remanescente. E por que o Senhor preserva um remanescente? Porque houve eleição. Então, porque há eleição, há uma aliança, e a aliança é quebrada, nós temos o conceito de remanescente. Para além do conceito de remanescente, nós temos o conceito de renovação da aliança. Por que a aliança é renovada? Porque o povo é eleito. Se não fosse eleito, nem teria aliança, quanto mais renovação. Assim, Carson, um importante teólogo, nós usamos ele um pouco ontem, ele vai chamar a nossa atenção para algo interessante.
quando ele vai dizer o seguinte: a eleição de Israel não perde o efeito com a apostasia da nação, nem com o exílio resultante, pois o conceito do povo de Deus remanescente é muito bem estabelecido. Então nós vemos esse conceito presente em diversos textos das Escrituras, né? Nós não temos tempo de olhar isso com detalhes, mas eu tenho certeza que você tem contato com o Antigo Testamento, você já viu a ideia do remanescente diversas vezes presente ali. Isso ressalta o fato de que, ainda que nós vejamos termos condicionais na aliança que Deus estabelece com o seu povo, esses termos não indicam que a eleição depende deles, mas apontam para a necessidade que eles têm de que Deus trabalhe neles para que eles consigam ser fiéis. Então Israel é responsável por seu pecado e por seu exílio, e é livre para isso, ou seja, age não impulsionada por uma pressão externa divina que despersonaliza as suas ações e faz com que eles façam aquilo, ou por qualquer pressão externa de outra natureza. Mas Israel, na sua desobediência, age em conformidade com a sua natureza, com a sua própria vontade, e assim também em acordo com os decretos de Deus, como nós vemos sendo profetizado em Deuteronômio 31, do versículo 16 ao versículo 18. Então qual é a ideia, de novo, que eu estou retomando aqui? É a ideia de que quando Israel desobedece a Deus e quebra a aliança, eles estão agindo de forma livre e estão agindo sob o decreto de Deus. Livre porque eles estão agindo conforme a sua própria natureza, pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. Eles querem fazer o que eles fazem. Não existe uma força externa que vem, despersonaliza eles, tira a vontade deles e fala: não, vocês vão fazer isso. Não, eles agem conforme a própria vontade. Por isso são livres, por isso são responsáveis. Mas ainda assim estão debaixo do decreto de Deus. E são um povo eleito de Deus. Então, quando nós vemos Deus estabelecendo condições diante do povo, como a manutenção da terra prometida, e quando nós vemos o povo desobedecendo a Deus, nenhuma dessas circunstâncias escapam do decreto divino que governa a história, e nem exime o homem de responsabilidade, já que ele age conforme a sua própria vontade. Veja que ao mesmo tempo que nós lemos: o Senhor endureceu o coração de Faraó, em Êxodo 9:12, nós também lemos: quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Mesmo capítulo, Êxodo 9:34. A mesma ação é colocada aqui sob duas perspectivas. Há, no entanto, por trás da aliança que condiciona, por exemplo, uma terra ao povo, se eles obedecerem, uma finalidade de se apontar para uma terra ao povo eleito que será dada soberanamente. E é aqui que você precisa entender o quanto você deve amar o Antigo Testamento, porque você só entende o Novo Testamento quando você compreende o Antigo Testamento. E o que acontece é que nisso que Deus promete uma terra para Israel, nisso que Deus fala: se vocês forem obedientes, vocês permanecerão na terra, existe uma história por trás daquela promessa. Existe a quebra da aliança, mas existe o povo eleito. Existe a terra de Canaã, mas existe a terra para a qual Canaã aponta, que vai para além dela. E enquanto o povo quebra a aliança, Deus está operando uma obra de redenção, fundada não na aliança quebrada, mas fundada na eleição. E por isso há um remanescente, e por isso há uma renovação da aliança, porque Deus dará a terra. A terra chegará ao seu povo, e ninguém pode tirar o povo da terra. E esse povo, quando chegar nessa terra, que é a terra para a qual Canaã aponta, é um povo que não mais desobedecerá ao Senhor, porque ele terá a lei escrita no seu coração. E nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Mas veja o que Calvino diz nas suas Institutas: quando, portanto,
ele adotou Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes na esperança da imortalidade, ele lhes prometeu a terra de Canaã como uma herança. Não era para ser o objetivo final de sua esperança, mas para exercê-la e confirmá-la, enquanto a contemplavam, na esperança de que sua verdadeira herança ainda não se manifestasse a eles, e que eles não poderiam ser enganados. Uma promessa maior foi dada, atestando que a terra não era o benefício supremo de Deus. Então o que Calvino está dizendo é: a terra de Canaã prometida a Abraão, prometida ao povo de Israel, não era o benefício supremo de Deus. Ela aponta para uma outra terra, ela aponta para um outro momento. E enquanto nós vemos, veja que é como se a história real fosse uma parábola. Jesus não contava parábolas para ensinar pontos de realidades verdadeiras sobre a vida. É como se toda a trajetória de Israel estivesse apontando para uma história além da história, como se fosse uma parábola de algo maior, fundado em uma realidade última, fundado em uma realidade eterna que Deus iria cumprir. O Dr. Fesko, J.V. Fesko, foi inclusive meu professor lá no RTS. Ele vai colocar a mesma ideia de Calvino com palavras diferentes quando ele diz: o propósito desta aliança nacional não era para que Israel ganhasse a terra através de sua obediência, mas sim para que, como nação, eles prenunciassem a pessoa e a obra de Cristo. E se você entende essa frase que eu acabei de ler, você entende como interpretar o Antigo Testamento. O propósito dessa aliança nacional não era para que Israel ganhasse a terra através da sua obediência. O propósito era prenunciar e apontar para a obra de Cristo. E é por isso, gente, que nós devemos entender e amar o Antigo Testamento, porque é por causa dele que nós conseguimos compreender a obra que Cristo está fazendo, certo? Cristo vai ser bem sucedido onde Adão falhou, onde Israel falhou. As coincidências não são coincidências, elas estão lá para apontar para uma razão. Israel vai vagar pelo deserto 40 anos, né, sendo tentado lá no deserto. O que Cristo faz depois do seu batismo? Ele vai passar pelo deserto, e no deserto ele vai ter um encontro ali com quem? Com Satanás, que vai colocar tentações ali diante dele. Isso te lembra outra cena na Bíblia? Adão e Eva no Éden, que tem um encontro ali com a serpente. Então onde Adão falha, onde Israel falha, Cristo não vai falhar, Cristo será bem sucedido. Então, em resumo, a desobediência de Israel não frustra, mas cumpre os desígnios de Deus, ao mostrar tipologicamente a necessidade da obra de Cristo. Israel está apontando que nós precisamos de Cristo. Ao mesmo tempo, Israel é responsável por sua própria desobediência. Por quê? Porque eles desobedecem conforme o seu próprio coração obstinado. Eles são responsáveis pela sua desobediência. Eles perdem a terra ao violar a aliança, mas Deus soberanamente aponta para uma obra mais profunda que está fazendo no povo eleito, e que é de acordo com a sua ação soberana, trazendo vida aos ossos secos, como é dito em Ezequiel 37. Então veja que os ossos estão secos, estão lá, mas Deus vai operar vida. Deus vai profetizar vida, e Deus vai trazer os ossos secos. Os ossos secos não falam assim, vamos criar vida, não. É a palavra, o comando soberano de Deus que traz vida àqueles que estão mortos. Como funciona o mecanismo pelo qual Deus soberanamente traz seus decretos e preserva a liberdade humana? Isso a Bíblia não vai dizer. Então, portanto, não é da sua conta. Nós não sabemos o que a Bíblia não diz.
E a Bíblia não vai explicar como funciona a dimensão eterna e quais são os mecanismos da eternidade que se encontram dentro do espaço-tempo e, quando interagem com o espaço-tempo, promovem a preservação da responsabilidade humana, ainda que obedecidos os decretos de Deus. Não é para isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para ordenar ao seu coração e convidar o seu coração a uma obediência comprometida ao Senhor. Agora nós já compreendemos então tanto sobre o mistério da tensão no Éden, na antiga aliança. Nós precisamos então nos voltar para a nova aliança em Cristo Jesus. Então vamos observar isso. E ao final, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem perguntar. Mas ao final eu vou fazer um momento onde você pode ser mais intencional quanto a essas perguntas, ok? Porque às vezes uma coisa que talvez surja como dúvida agora, eu vou explicar logo depois. Então vamos lá, vamos olhar agora para o mistério da tensão na nova aliança. Então, para nós entendermos o mistério da tensão entre soberania e responsabilidade na nova aliança, algumas coisas precisam estar claras. A primeira delas é que, se você entende a soberania divina como excludente da responsabilidade humana, você está assumindo que, se Deus decreta um ato, você não pode livremente escolher o mesmo ato, quando na verdade essas coisas podem coexistir, tá? Segundo tudo que nós vimos até aqui. Então, especialmente se você está aqui desde ontem, todo o meu ponto é para mostrar isso, tá? Para mostrar para você que essas duas coisas podem coexistir. Então, a soberania divina, ela não exclui a responsabilidade humana, já que a liberdade acontece quando a vontade e a ação apontam na mesma direção. Se a sua vontade e a sua ação apontam na mesma direção, você é livre. Esse é o conceito de liberdade. Esquece esse negócio de não ter limites. De liberdade é não ter limites. De liberdade é fazer o que você quer. Não. É fazer o que você quer. Porque significa que a sua ação e liberdade, a sua ação e a sua vontade estão apontadas na mesma direção. Certo? Mas liberdade não é autonomia. Nós defendemos isso ontem. Então o problema é que as pessoas entendem o que as pessoas entendem por livremente. O que é a escolha livre? Uma escolha livre não tem a ver com um agente neutro, mas com um agente que age conforme a sua vontade. A sua vontade, no entanto, não é livre, como se fosse neutra, e nem é livre como se não houvesse restrições, mas é livre enquanto faz aquilo que escolhe dentro dos cenários possíveis e dentro da sua natureza. Nesse sentido, a liberdade de envolver até mesmo pode envolver até mesmo uma situação compulsória, como eu dei o exemplo aqui ontem, que eu falei que se alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, toca esse piano, ou então eu te mato, e você tocar este piano, você é livre para tocar esse piano. Há liberdade nessa ação. Por quê? Porque você fez um cálculo, onde dentro dessas condições, o seu desejo de tocar o piano, ele é maior do que o seu desejo de morrer. Você nem tem esse desejo, eu espero, né? Não por essa ótica, apesar de ter o desejo de estar com Cristo. Mas veja que se alguém fizer isso, você está tocando o piano porque você quer. Dentro do que foi posto, dentro das condições postas, você quer tocar o piano, certo? Então você é livre nesse sentido. Agora vejamos o seguinte então, quando o ímpio vive na impiedade, ele o faz conforme a sua natureza, e conforme a sua natureza se revela em determinado cenário. O ímpio não pode agir contra a sua natureza nos cenários que estão postos, a não ser que a sua natureza mude. E para que a sua natureza mude, Deus precisa mudar essa natureza. O ímpio, no entanto, é responsável por aquilo que ele escolhe, porque aquilo que ele escolhe é aquilo que ele deseja escolher. Pense o seguinte, o ímpio possui atração pela impiedade, por isso sempre escolherá o quê? A impiedade. Mas a impiedade é inseparável da sua consequência, a morte. E por isso ele é livre para escolher a impiedade, já que escolhe a impiedade porque a deseja, mas ele é escravo dela.
porque não se livrará das consequências dessa impiedade ou da presença dessa impiedade. Então, eu volto à frase que eu disse, que eu citei Sproul ontem: toda escolha que fazemos é livre e determinada. Depende da ótica pela qual você está observando esse fato. Então, o ímpio, ele escolhe a impiedade porque deseja a impiedade, mas ele não é livre para escolher a impiedade e não as consequências da impiedade. Ele não é livre da presença da impiedade, de acordo com a sua natureza, a não ser que a sua natureza seja transformada. E o que é que isso tem a ver com a nova aliança? A nova aliança nos transiciona das promessas feitas na antiga aliança para a consumação, a realização ou as realizações dessas promessas. Assim nós vemos que os ímpios recebem a realidade de uma nova natureza em Cristo Jesus. Eles nascem de novo. Isso traz clareza sobre um princípio que já é real na antiga aliança: o princípio de que o justo viverá pela fé. Na antiga aliança, no entanto, apesar do caminho da salvação ser o mesmo, a porção revelada não era a mesma, e a proporção experimentada do reino de Deus também não era a mesma. Mas o caminho é o mesmo. A salvação é pela fé. O justo viverá pela fé. Então, através da antiga aliança e das condicionais postas diante de Israel, por exemplo, em relação à terra, a impiedade do coração humano era revelada pela quebra da aliança. Israel desobedece conforme a própria natureza, e porque Israel desobedece conforme a própria natureza, Israel é exilado. Ao mesmo tempo, tudo isso acontece conforme os decretos soberanos de Deus. Por quê? Porque havia um propósito dentro de toda essa condução da história. A antiga aliança, em sua constituição e quebra, apontam para a eleição e apontam para a obra de Cristo, aquele que seria o garantidor infalível na nova aliança. Então, ao Deus fazer uma aliança com o povo, e ao povo quebrar a aliança, o evangelho está sendo proclamado, porque há o apontamento da necessidade daquele garantidor que não quebrará a aliança, daquele garantidor que executará ela até o fim. Assim nós vemos que Israel recebe a promessa da terra, do trono, do povo, da vida, condicionada à obediência, mas quebram os termos da aliança, e porque quebram, perdem os seus direitos. Essas promessas, no entanto, elas estavam em seu lugar para apontar que onde Israel falhou, Cristo não falharia, e a antiga aliança era uma sombra daquilo que seria revelado segundo a eleição. Então tudo isso está no lugar. Quando Israel desobedece, Deus não fala assim: e agora? E agora? O que eu vou fazer? Não esperava isso. Não, Deus não só esperava, mas Deus decretou que tudo isso aconteceria com um propósito. E assim eu te lembro do princípio que nós vemos revelado em José e seus irmãos: aquilo que eles intentaram para o mal, Deus o tornou em bem. Torna-se importante ressaltar, no entanto, que isso não nos é contado apenas na nova aliança. Isso é consumado na nova aliança, mas está presente desde o princípio, quando Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Ou quando nós lemos trechos como Jeremias 31 a 33, onde o profeta vai dizer: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Por que que Deus firmaria uma aliança com o povo que estava quebrando a aliança, gente? Porque eles eram eleitos.
Então Deus está mostrando que por mais que eles falhem e quebrem a aliança e vivam livremente sob os decretos de Deus de acordo com a sua impiedade, Deus diz: aí vem dias onde vocês não vão conseguir mais quebrar a aliança, onde vocês não vão mais perder aquilo que foi garantido. E enquanto eles estão perdendo o que foi garantido, eles estão aprendendo sobre esse que havia de vir, para que eles não conseguissem mais perder aquilo que foi garantido, que nós vemos na nova aliança. Deus está determinado a dar-lhes a vida, o trono, o povo e a terra. E nessa parábola real, onde eles vão perdendo a terra, perdendo o trono, o Senhor preserva o seu remanescente, o Senhor renova a sua aliança. O Senhor vai mostrando que não são eles que vão conquistar, mas o Senhor é quem os elegeu. O Senhor é quem trará a consumação dessas realidades sobre a sua vida. E assim Deus garante para eles uma nova natureza livre. E agora nós temos a antiga natureza livre, que é a antiga natureza de impiedade, onde o homem é livre para a impiedade, porque faz o que é impiedade de acordo com a sua vontade. Agora nós recebemos uma nova natureza livre. A nova natureza livre encontra a saciação da sua vontade no que é bom. E por isso nós desejamos a Deus por aquilo que Ele opera em nós, mas o que Ele opera em nós é nos dar uma nova natureza livre. Livre em que sentido? No sentido de que agora desejo agradar a Deus e ajo conforme aquilo que desejo fazer. Isso é uma obra que Ele faz em mim, mas é livre porque agora a minha ação e a minha vontade estão apontadas para o mesmo sentido. Então nós nos deparamos com o maior paradoxo já estabelecido entre soberania e responsabilidade, ao presenciar o ato mais cruel e mais bondoso que já houve em toda a criação. E qual é o ato mais cruel e mais bondoso e mais paradoxal que já existiu em toda a criação? A cruz. E tudo isso converge para a cruz. A cruz é o pior e mais cruel dia de toda a criação. Ela é o ato mais horrendo e terrível que já existiu. E é por isso que a igreja ora em Atos e diz em Atos 4: disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aqui nós vemos que o homem é responsável por esse ato terrível, por esse ato horrendo de crucificarem Cristo, o Cristo de Deus. Se uniram contra o ungido do Senhor para o matarem segundo a impiedade dos seus acusadores. Ao mesmo tempo, o próximo versículo de Atos complementa que Herodes e Pôncio Pilatos, os romanos e os judeus faziam isso para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Uau! Você entendeu o que eu acabei de ler? O ato mais horrível, mais cruel é a cruz. Porque ali os povos, os reis, os gentios, Herodes, Pilatos, os judeus se voltam contra o ungido do Senhor. E para quê? Para fazer aquilo que foi predeterminado. O pior e mais cruel dia da história foi então também o mais belo, o mais maravilhoso dia da história, preenchido pela maior manifestação de graça, de amor, de misericórdia que esse mundo jamais viu. Isaías já havia profetizado esse paradoxo.
Em Isaías 53:10 nós lemos: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo, ao Senhor agradou esmagá-lo. E o resultado daquele plano maligno dos inimigos de Deus era também o resultado da vitória de Deus e do seu plano pré-determinado, como Pedro vai nos revelar dizendo em Atos 3: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, diante desse paradoxo, nós percebemos que assim como José foi vendido pela vaidade dos seus irmãos e pelo amor de Deus ao seu povo, Cristo foi morto pelo nosso pecado e pelo amor de Deus ao seu povo. O homem é responsável e Deus é soberano. Nós não podemos explicar os mecanismos pelos quais essas duas verdades interagem, porque são mecanismos eternos, que não nos foram revelados e sobre os quais nós não temos linguagem capaz de descrevê-los. Mas nos foi revelada a verdade não contraditória, ainda que misteriosa, de que Deus governa soberanamente cada átomo da existência, e em seu governo Ele cria homens livres para agirem conforme a sua própria vontade, sendo por isso responsáveis. E como nós respondemos a isso? Não há outra opção, à medida que entendemos isso, senão a de nos humilharmos e a de nos maravilharmos ao contemplar essa obra tão poderosa, tão maravilhosa, que transcende a nossa compreensão, as nossas palavras, os nossos pensamentos. E hoje nós abrimos apenas uma fresta para enxergar essas verdades eternas. Mas um dia nós contemplaremos essa história desenrolada diante de nós, de maneira consumada e sublime, onde até mesmo aqueles que são ímpios glorificarão ao Senhor e dirão: Ele é justo. Não há outro caminho, não há outra opção, senão a de nós nos humilharmos diante dEle, e de nós nos maravilharmos diante da sua glória, e diante da forma como Ele conduz a história de maneira soberana, reconhecendo que ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, nos resta o desejo pulsar no coração de dizer: Pai, faz-me fiel, ajuda-me a obedecer e a guardar os teus caminhos. Eu espero que, ainda que você não tenha entendido todas as dimensões disso, isso possa cair como um bálsamo sobre a sua vida, ao contemplarmos pelo menos uma fresta dessa luz da beleza de Deus. Perguntas? Dúvidas? Sim, irmão. A gente tem um outro microfone para tornar esse processo mais fácil. Seria que eu levantei a mão primeiro, durante o tempo de mexer na cabeça que para organizar as coisas, sabe? Mas assim, pastor, é uma festa mesmo. Eu só consigo ter uma manchinha de luz aqui, porque entra umas questões em cima desse assunto muito interessante.
mistério e paradoxo que a gente não consegue discernir. E mais que a gente consegue ver, tentar entender a mente de Deus, todo mundo ouve. Aí nós chegamos no Novo Testamento, salvação em Cristo Jesus na cruz. E como o senhor disse, a liberdade, só somos verdadeiramente livres quando a nossa vontade e a nossa ação estão na mesma direção, no mesmo sentido. Ok? E a santificação? De que forma ela tem uma relação com essa soberania de Deus, esse propósito todo aí, que envolve também a nossa responsabilidade humana? Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta. Sim, você apontou para um ponto de tensão que também existe. Porque veja só, nós abordamos essa temática a partir de um foco de tensão, mas existem vários. Então, eu acho que eu compreendi o que você apontou. A liberdade, então nós estamos definindo a liberdade aqui como a minha vontade alinhada com a minha ação, certo? E quando você pergunta sobre a santificação, você talvez esteja recuperando até mesmo como o apóstolo Paulo descreve a sua experiência, né? Quando ele diz: aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, né? Isso é outro foco de tensão. Então, nós precisamos ler as coisas menos como eventos e mais como processos. O que acontece é que a caminhada de santificação, ela é um intervalo, onde existe um processo, mas ela não é um destino final. Ela é uma face, uma etapa dessa conversão. Quando nós formos glorificados, então essa etapa estará concluída, e essa tensão não mais existirá, né? Mas hoje nós estamos entre essa vida de impiedade, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e entre a glorificação, que é quando nós não mais teremos os efeitos do pecado sobre as nossas vontades. Então não entenda isso que eu falei como um evento, entenda como um processo, né, onde nós estamos sendo santificados, ou seja, a nossa vontade está sendo convertida. Então existe, eu acho que é Lutero, posso estar enganado, estou recuperando isso de memória, mas existe uma frase, eu não sei se era Spurgeon, se era Lutero agora, mas uma frase que diz mais ou menos assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas o infeliz sabia nadar, né? Porque nós ainda enfrentamos essa tensão dentro da caminhada de santificação, né? E nesse processo, a minha vontade é usar a soberania de Deus para tratar comigo e com aqueles que são próximos. Desculpa, comece de novo. Nesse processo, a minha vontade também é usada dentro do propósito de Deus, dentro da soberania de Deus, para tratar comigo e, quiçá, com aqueles que estão ao meu redor. Com certeza, né? Absolutamente nada escapa à soberania de Deus, né? Não existe nada que foge do seu plano ou do seu controle. Então, Deus está usando sim a sua vontade e tudo, e todo o resto que você puder citar, e Ele está usando isso apontado para os seus propósitos, e a Bíblia nos diz que isso não viola a sua liberdade e a sua vontade. E existe um limite que, se a gente continuar conversando sobre ele, a gente vai chegar nele. Esse limite é o limite do mistério, onde o que eu fiz ontem foi trabalhar o conceito de contradição, mistério e paradoxo. Porque nós não cremos em contradições. A Bíblia não nos fala contradições, não nos afirma contradições, mas ela nos afirma mistérios e paradoxos. E a contradição, ela é um teste da verdade. Aquilo que é contraditório não é verdadeiro, mas aquilo que é mistério é verdadeiro, ou pode ser verdadeiro. Aquilo que é paradoxo pode ser verdadeiro, né? E existe sim um limite que a gente pode chegar nele aí, que nós vamos falar assim: daqui eu não sei,
Como? Eu não sei. Mas a Bíblia afirma que essas duas verdades existem. Deus é soberano sobre todas essas coisas. E Ele pode usar assim a sua vontade, até para trabalhar em você mesmo e nas outras pessoas, com certeza. Última pergunta. E nessa natureza transformada, o fato da vida nos colocar dilemas. Desculpa, o fato de o quê? Da vida nos colocar Dilemas. Todo instante tomada de decisão. Se eu tenho a natureza transformada, nessa liberdade, em muitos momentos eu posso tomar a decisão errada. Pode tomar as decisões erradas, mas você não pode tomar decisões surpresas para Deus. Deus não vai ser surpreendido pela sua decisão errada, mas você pode tomar decisões erradas e será responsável por essas decisões. Mais alguma pergunta? O resto ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Nenhuma, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para a senhora que está... Não, estou brincando. Gente, vamos orar então, vamos encerrar. Se alguém tiver qualquer outra dúvida, às vezes você ficou constrangido, com vergonha de perguntar no microfone, eu estou à disposição de vocês, viu? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra tão poderosa, tão maravilhosa diante de nós. Pai, nós reconhecemos que nós não podemos compreender o Senhor, que o Senhor não é do tamanho que cabe na nossa mente, ou na nossa linguagem, ou nos nossos pensamentos. E nós nos maravilhamos com isso, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito venha nos revelar aquilo que precisa ser revelado, para que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, para que nós possamos caminhar com um coração comprometido à obediência. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor nos visite com o toque do Espírito que nos traz da morte para a vida e nos ajuda nessa caminhada de santificação. Nós sabemos, Deus, que o Teu Espírito trabalha em nós e que o Senhor nos dá a oportunidade de respondermos a esse trabalho do Teu Espírito em nós. E nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça nessa caminhada e que nós possamos, Deus, ansiar por esse dia em que nós não mais carregaremos os fardos das tensões desse mundo, da impiedade, dessa natureza caída, mas que nós poderemos descansar naquilo que foi conquistado para nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde até esse dia e que nesse dia nós possamos contemplar a Tua glória como nunca antes e possamos celebrar isso como um só povo que contempla o fruto do Teu trabalho e desfruta e regozija nele. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.